Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Carlos Costa. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A leitura que nós temos, muitas vezes, da política é no sentido de que, quando um político apresenta uma proposta, uma decisão, deverá sempre ter em conta as realidades sociais. Deverá ter sempre aquela vertente multifacetada, pluridimensional dessas realidades sociais. E não apenas o referencial económico. Não preocupar-se apenas com a questão do controle orçamental e do controle das dívidas públicas. Consideramos que isso também é importante, mas acho que não se deve esquecer a realidade social. E a realidade social é uma realidade austera. Se olharmos bem com atenção, temos o desemprego mais alto do país, à volta dos 14,7%. Temos uma imigração forçada com níveis muito próximos da década de 60. Temos uma carga de impostos, taxas elevadas de falências. Aliás, se verificarem bem aquilo que foi referido ainda há dias na presença da Sra. Secretária da Inclusão Social, temos, digamos, da parte da taxa de falências e insolvências, a mais elevada a nível nacional, segundo o nosso ponto de vista da análise que nós fizemos. Depois, temos ainda um tecido económico e empresarial que necessita urgentemente de um apoio estruturante. Ainda para não esquecer a questão dos impostos diretos e indiretos e para não esquecer, obviamente, o estado de calamidade social do ponto de vista da sua pobreza, a sua miséria e a sua fome. Ora, é esta realidade social que o Governo Regional tem de ter em conta. Ora, esta questão de estar mais preocupado com o controle orçamental não deve ser, obviamente, descurado, mas deve o Governo, neste orçamento, deveria o Governo, neste orçamento, reforçar mais o apoio nessas componentes, nomeadamente no apoio ao tecido empresarial. Não esqueçamos que, por exemplo, no parecer se me permite, do Conselho Económico e Social, referia que relativamente ao investimento PIDAR, dizia precisamente isto, passo a ler. Não se prevê a existência de grandes incrementos ao nível de investimento. E logo a seguir apresenta as preocupações. Portanto, as preocupações eram as seguintes. Que deveria este orçamento reforçar a política de incentivos, obviamente, à atividade económica. Dotar o tecido empresarial madeirense de fatores de competitividade indispensáveis ao combate à crise. Reforçar, valorizar a qualificação dos recursos humanos, etc, etc. Ora, só por aqui já traduz que, de facto, este orçamento acaba por ser muito fraco. Aliás, se olharmos, é verdade, se olharmos com atenção, o Governo Regional está dependente, continua dependente do exterior, continua dependente dos fundos comunitários, que andará à volta dos 850 milhões, não é verdade, Sr. Secretário? Não? Sim. 850 milhões, estamos a falar desse valor. E está também dependente das transferências do Estado, que não sabemos ainda ao certo qual a quantidade. Ora, este representa da receita à volta de 45, quase 50% das receitas da região autónoma de Madeira. Ora, a pergunta que se faz é esta. Como é que vamos conseguir arranjar alternativas neste contexto? Quando é que vamos continuamente estar à espera e dependentes da Comunidade Europeia e, obviamente, do Governo da República com as suas transferências? Ora, o que é preciso? Obviamente investir, obviamente revitalizar a economia. Precisamente aquilo que é dito pelo Conselho Económico e Social. O parecer deste Conselho Económico e Social já diz tudo, diz que efetivamente a região tem que começar a sair um pouco desta dependência. Estamos limitados. E depois tem aquele fenómeno que os senhores sabem deste neocolonialismo e que estamos à espera. E repararem bem, este orçamento está dependente. Parece que estamos ainda nas colónias. Estamos à espera que seja a metrópole a ditar as regras para depois nós reformularmos. E isso vai acontecer. É verdade que o Dr. Alberto João, na altura, falava e obviamente criticava, e talvez com alguma razão, da questão do contencioso das autonomias, mas no fundo ele até tinha razão. De facto, nós estamos dependentes das decisões da metrópole e isto tinha que acabar de uma vez por todas. Ou há, efetivamente, aquilo que nós
costumamos dizer, o desprendimento, o desamarrar, digamos, dessas amarras relativamente a esta dependência que temos do continente. Temos, obviamente, não estou a defender a independência, não temos capacidade para isso, mas esta autonomia terá de ser uma autonomia progressiva, avançada. Aproveito o senhor Presidente do Governo, que agora está distraído, mas gostaria de relembrar ao senhor Presidente do Governo o seguinte. Eu recordo que a entrevista à RTP, a 30 de março de 2015, o senhor Presidente do Governo Regional referia que no próximo orçamento, não sei se é este, se é os seguintes até o final da legislatura, acho que era este, referia que haveria uma redução da carga fiscal para as famílias e para as empresas. Referia isso. Até dava um valor. Eu recordo, eu até revi, digamos, o registro magnético dessa entrevista, falava entre 18 e os 22 milhões. Confirma-se. Pergunta-se, isso vai acontecer já? É agora? É neste orçamento? Não se prevê. Depois, falava-se da questão do investimento público-privado sustentável com retorno. Era bom que nos explicassem o que é este do retorno. Depois, que deveria apostar no tecido empresarial, redução de impostos, já falei, e a aposta no turismo com efeitos multiplicadores. É uma expressão que o Sr. Presidente do Governo utiliza muitas vezes. Multiplicadores. Multiplicação. Quem me dera a mim, não é? Que isso fosse uma realidade. Nem sempre acontece. Mas gostaria de voltar um pouco atrás e para referir o seguinte. Que aquilo que eu acho que este Governo devia imprimir, obviamente, era nesse apoio das médias e pequenas empresas. Eles é que estão a padecer no meio deste momento. É se olharmos e falarmos com o empresário, se olharmos às lojas e falarmos um pouco, temos que ouvir o que eles estão para dizer. Eles têm, neste momento, uma carga fiscal que eu diria mesmo, se eu estivesse no lugar deles, já teria, obviamente, também fechado as portas. Reparem, uma taxa de IRS, enquanto não chega o tão propalado, o tão defendido, também uma vez mais, neste processo de neocolonialismo, à espera que seja a República a decidir o tal quadro fiscal próprio. Também defendia o Sr. Presidente, mas até agora nada se vê sobre isso. É uma miragem. É, digamos, faz lembrar o nevoeiro ontem, lá acima no jogo do Nacional de Porto, em que vai e vem, não se sabe, em concreto, quase que não se via a bola. Portanto, assim, esta miragem, o nevoeiro está a ofuscar, nunca mais se consegue ter este quadro fiscal próprio. Mas, dizia eu, senhor Presidente, senhores secretários, o seguinte, senhoras e senhores deputados, era o seguinte, é o dilema mensal destes empresários, da carga fiscal do IRC, que é altíssima, ainda têm que pagar aqueles pagamentos por conta e especial por conta. E depois ainda tem a taxa de IVA bastante alta, o IMEA de ramas municipais, as despesas correntes, luz, água e gás, ordenados e pagar aos fornecedores. Quem é que consegue aguentar? Ninguém consegue. Logo se vê que a taxa de insolvências, falências, é altíssima nesta região. O Governo Regional tem esta missão. Desculpe, Sr. Presidente. O Governo Regional tem esta missão. Os senhores a ganharam as eleições, não fomos nós. Os senhores a ganharam as eleições. Portanto, se ganharam as eleições, arranjem soluções para os problemas. Os senhores é que têm que arranjar soluções para os problemas. Nós estaremos, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, nós estaremos em sede de especialidade, para apresentar as nossas propostas. A ver, vamos, se da parte da bancada do PSD estão sensíveis à aceitação dessas propostas. Mas quem ganhou as eleições foram Vossas Excelências. Tem que arranjar soluções para os problemas. É por isso que fica aqui esta mensagem de alguma frustração e o desejo que o Governo mude de estratégia. Já que há uma renovação no Parlamento e também no Governo, também haja a renovação das estratégias no sentido de impulsionar, revitalizar a economia para cima. Esse é o meu desejo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Sr. Deputado. Tem palavra para responder o Sr. Deputado Carlos Costa. Senhor Deputado Marujo, desculpe lá, vou fazer-lhe aqui uma comparação. Se Vossa Excelência, parece-me um pouco aqueles paroquianos, quando entram numa igreja e olham para o altar e vê um conjunto de velas e há uma delas que está apagada. E está constantemente a criticar essa vela apagada. E o padre... Espere.
ver tantos protestos. Sr. Deputado, pode E o continuar. padre, como vê tantos protestos, acaba por intervir e diz: homem, esquece essa vela apagada, valoriza as outras. Olha, o que eu digo a Vossa Excelência é o seguinte: Vossas Excelências é que deixaram aquilo numa ruptura estrutural, ruptura financeira. Vossas Excelências quase que criaram uma bancarrota naquela autarquia. Foi preciso uma variação dos Juntos pelo Povo para levantar a economia e as finanças daquela autarquia. Muito obrigado pela atenção.